Boa noite. Chamo para compor a mesa o candidato José Henrique e passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, senhor José Henrique. Boa noite, excelência. Gostaria que o senhor soletrasse para mim a palavra cabeleireiro. Só um instante, excelência. Excelência, a palavra cabeleireiro é soletrada da seguinte forma: C-A-B-E-L-E-L-E-I-R-O. Cabeleireiro. Qual a classe gramatical dessa palavra? Excelência, trata-se de um adjetivo, pois caracteriza e dá uma qualidade para o sujeito, que no caso é o cabeleireiro. Terceira e última pergunta. Qual o pronome de tratamento dispensado aos delegados de polícia? Excelência, o pronome de tratamento, no que se refere aos delegados de polícia, é excelência. Muito obrigado. Passo a palavra para o próximo examinador. Boa noite, senhor José Henrique. Boa noite, excelência. O seu examinador da disciplina de noções de direito, tudo bem? Tudo bem, podemos sim. Tá. Primeira pergunta. Qual é a peça final elaborada pelo delegado de polícia no inquérito policial? Excelência, a peça final realizada pela autoridade policial é o relatório final, onde ele realiza todo o relatório de conhecer das investigações, e essa peça ela pode subsidiar uma futura ação penal interposta pelo Ministério Público. Segunda pergunta. Qual é a idade da vítima para fins do crime de estupro de vulnerável na modalidade prevista no caput do artigo 217-A do Código Penal? Excelência, a idade da vítima, no que se refere à vítima de estupro de vulnerável, é igual ou menor de 14 anos. Igual? Igual ou menor de 14 anos. Terceira pergunta. O senhor pode me falar 3 transgressões disciplinares previstas na Lei Orgânica da Polícia Civil? Sim. Só um instante, excelência. Excelência, faltar sem aviso prévio na sua unidade de polícia, na sua unidade de subsídio policial, realizar uma conduta típica ilícita com advocacia administrativa e realizar condutas diversas daquilo que está atribuído a si, que foi instituído para o seu cargo. Satisfeito? Muito obrigado. Passo a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Obrigado. Boa noite, candidato. Boa noite, excelência. Começarei as questões de criminologia. Primeira pergunta. O que é a prevenção especial? Excelência, a prevenção especial diz respeito a medidas que dão medidas que visam atingir o preso, podendo ser divididas em prevenção especial negativa ou especial positiva. As medidas especiais positivas, excelência, se referem às medidas que visam restabelecer o indivíduo à sociedade, a trazê-lo ao seu estado anterior ao cometer a infração penal. Já as medidas negativas são umas medidas que visam dar um recado ao criminoso que não deva mais cometer crimes e visa evitar a reincidência. Perdão, barulho. Segunda pergunta. O que é vitimologia? Excelência, a vitimologia é o estudo sobre a vítima. Alguns doutrinadores dizem que ela é uma ciência autônoma da criminologia, mas essa corrente não prevalece. Ela é um objeto de estudo da criminologia. O método empírico proporciona um saber exato da criminalidade?
Excelência, o método empírico é fruto da escola positivista, visa estudar o fenômeno criminoso e obter conclusões acerca dos experimentos. Vale dizer que esse método não é absoluto, podendo a criminologia, sim, tomar suas conclusões por outros meios de estudos. Perfeito, estou satisfeito, muito obrigado. Passo a palavra para o examinador João Pedro. Valeu, obrigado, excelência. Vamos lá, Zé Henrique. Vou passar para os apontamentos aqui de maneira breve, porque você foi bem, tá bom? Gostei da sua postura, da sua forma de responder, da forma de se portar perante a banca. Não sei se você vem treinando em outros horários, né, de maneira sozinha, mas tá indo bem, tá bom? Assim, em relação ao conteúdo, há algumas coisas ainda para estudar, mas é porque são perguntas pontuais, assim, que às vezes talvez você saiba o conteúdo, mas não se recorda, ou às vezes não chegou nessa matéria ainda. A primeira pergunta que eu te fiz, cabeleireiro, você soletrou de maneira correta, a princípio, pelo que eu fui anotando aqui, tá? Então eu considerei como certo, tá? A classe gramatical da palavra cabeleireiro, que foi a segunda pergunta que eu te fiz, não é um adjetivo, tá? Porque, via de regra, ela não caracteriza uma pessoa, né? Ela é um substantivo masculino, porque ela nomeia uma profissão, entendeu? Ela dá nome a um ofício de alguém, né? Dá nome a uma profissão. Não é a característica de alguém ser cabeleireiro, né? Poderia ser assim, aquele cabeleireiro é alto. Alto seria o adjetivo dele, né? Ou aquele cabeleireiro é muito bom. Aí sim seria uma classe de adjetivo, mas no entanto é substantivo. Em relação ao pronome de tratamento, correto, não tenho o que corrigir, tá bom? Parabéns aí, muito obrigado. Obrigado, valeu. Passar aqui rapidamente, José, para a parte de direito. Olha, você está muito bem, tá? Tanto na questão de postura quanto na questão de matéria, tá bom? Eu só notei um erro nas suas respostas, que foi ali no delito de estupro vulnerável, que você me falou igual ou menor, mas é só menor, tá bom? No caso de igual a 14 anos, já incidiria no estupro vulnerável qualificado. É estupro qualificado, não é estupro vulnerável, tá? É só menor de 14 anos. Beleza? No aniversário já passa a ser outro tipo penal. Beleza. Valeu? Passar para o Fernando aí. Parabéns. Obrigado. Vamos lá, José. Primeira pergunta que eu fiz para você foi de prevenção especial. Você deu uma boa introdução, né? Explicou de forma panorâmica o que é prevenção especial e depois trouxe as divisões. Só que gostaria de fazer um pequeno apontamento quando você citou a prevenção especial negativa, que você disse dar um recado, né? Essa é uma expressão muito mais associada à prevenção geral, né? Negativa, né? Que tem a finalidade de coibir as outras condutas criminais, né? Possíveis outras condutas criminais. Claro que vai com o próprio papel de ressocialização e da neutralização. O que a prevenção especial negativa faz na prática é neutralizar o indivíduo. É um reforço negativo através do cárcere, né? Como se fosse parecido com adestramento, né? Para ficar mais sucinto assim para a gente associar, tá bom? Vitimologia você trouxe corretamente, né? Que tem essa divergência de se é uma ciência autônoma ou não, e trouxe corretamente, que é o estudo da vítima e também dos processos de vitimização, tá? E o método empírico, eu perguntei se ele proporciona um saber exato da criminalidade. Você trouxe ali uma sugestão que eu te dou: quando o examinador fizer uma pergunta para você, basicamente de sim ou não, você pode falar sim e dar sua justificativa, ou não e dar sua justificativa. Porque senão talvez não fique tão claro para o examinador ali se você está falando que sim ou não, tá? Então, às vezes ele pode descontar algum ponto simplesmente por não entender o que você está dizendo. Esse tipo de pergunta é uma pergunta subjetiva, que ele quer saber a minha opinião, né? Ou não? Bom, se você embasar bem, eu não considero que essa pergunta aqui é de saber a opinião, né? Porque o método empírico, a questão dele, como você trouxe aí no positivismo, é se inserir na realidade, né? É fazer estudos em campo, né? Através ali de Lombroso. Então, ele vai evoluindo, né? Se você aplica o método em um lugar, ele dá um resultado. Se você aplica o método em outro lugar, ele pode dar outro resultado diferente. Por isso que ele não proporciona um saber exato da criminalidade, além dos locais distintos à questão do tempo, tá? Então, não proporciona um saber exato da criminalidade, pois ele é um método que vai se adaptando às diferentes realidades, tá bom? E uma última coisa que eu gostaria de comentar
Acho que na questão do João Pedro, primeira pergunta, cabeleireiro, você fez uso do papel? Fiz. Tá. Interessante, sempre que você for fazer uso do papel, você questionar, se o examinador já não tiver falado, né? Você pedir, excelência, poderia utilizar o papel e caneta? Alguns examinadores, eles já falam antes, não precisam pedir, a qualquer momento o papel e caneta está diante de vocês, vocês podem utilizar. Alguns falam isso. Teve outros examinadores que o papel estava lá e eles falaram, o papel está aí, mas a prova é oral, não é para utilizar. Então isso varia. Então é bom você perguntar primeiro, excelência, posso utilizar o papel e caneta? Ele autorizando, aí sim você utiliza, tá bom? Tá bom. Parabéns aí pela banca, seu conteúdo está excelente. E é isso aí. Obrigadão, cara. E aproveitar para parabenizar vocês aí, uma Cadepol. Obrigado, tamo Valeu, junto. hein? Em breve você e o pessoal também. Valeu. Obrigado, Henrique. Valeu.